Meus amigos, meus irmãos, desejo a todos um dia cheio de saúde e cheio de paz também. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, porque a cada sábado nós temos aqui uma nova reflexão. Nós estamos fazendo um estudo, na verdade, de uma série, né? Nós estamos utilizando o livro Céu e Inferno e semana retrasada trouxemos aqui no nosso estudo o depoimento de um espírito que deixou a matéria de volta ao mundo espiritual. Em que condição? De um espírito feliz. Então foram belíssimos ensinamentos que aqui aprendemos. E na semana passada nós estudamos o depoimento de um espírito na condição mediana. Então nós vimos aqui que a situação desse espírito em condição mediana já se distanciava bastante da condição daquele espírito em condição de espírito feliz. Então nós já sabemos pela doutrina que a condição moral do espírito fala diretamente a condição em que ele vai estar na pátria espiritual, uma vez deixando a jornada física. Hoje nós vamos então trazer o depoimento de um espírito colocado na situação de espírito infeliz ou espírito sofredor. Mas é interessante nós percebermos um pouquinho da personalidade desses espíritos encarnados que, quando deixam a matéria, voltam à pátria espiritual numa condição muito precária e muito difícil. A consciência a fustigar-lhe pelas ações que fez ou por aquelas que deixou de fazer. Nós vamos ter o exemplo aqui de um espírito que desrespeitou profundamente a si, as outras pessoas, e traz como traço de personalidade o que dizem os espíritos amigos. Eles dizem assim: espíritos sofredores infelizes são espíritos profundamente orgulhosos, prepotentes, violentos, sensuais e, sobretudo, arredios a quaisquer ensinamentos de ordem moral. Então percebam que não são quaisquer espíritos que desencarnam nessa situação. Esses são os traços mais diretos de personalidade desses irmãos que, quando chegam na pátria espiritual, passam por momentos muito complicados. Diz a narrativa do livro Céu e Inferno que em dezembro de 1863 houve uma tragédia marítima, um naufrágio muito grande. E aí um médium do Havre, numa reunião mediúnica, resolveu invocar um espírito que lhe era conhecido e que ele soube estaria nessa tragédia marítima. Então a comunicação desse espírito veio 6 dias após o seu desencarne no naufrágio. E a comunicação diz assim: estou no medonho abismo, auxiliai-me. Ó meu Deus, quem me tirará deste abismo? Quem socorrerá com mão piedosa um infeliz estragado pelas ondas? Por toda parte, o marulho das vagas, e nenhuma palavra amiga que me console e ajude neste momento supremo. Entretanto, esta noite profunda é bem a morte com seus horrores. Quando eu não quero morrer, ó meu Deus, não é a morte futura, é a passada. Estou sempre separado dos que me são caros. Vejo o meu corpo e o que há pouco sentia era apenas a lembrança da angustiosa separação. Tende piedade de mim, vós que conheceis o meu sofrimento. Orai por mim, pois não quero mais sentir as lacerações da agonia, como tem acontecido desde a noite fatal. Essa, no entanto, a punição, bem a pressinto. Conjuro-vos a orar. Ó, o mar, o frio, vou ser tragado pelas ondas. Socorro, tende piedade, não me repilais. Nós nos salvaremos os dois sobre essa tábua. Afogo-me. As vagas vão tragar-me sem que aos meus neste o consolo de tornarem a me ver. Mas não, que vejo, meu corpo balançando pelas ondas. As preces de minha mãe serão ouvidas. Pobre mãe, se ela pudesse supor seu filho tão miserável como realmente o é, de certo pediria mais. Acredita, porém, que
que a morte santificou o passado e chora-me como Marte, e não como um infeliz castigado. Então veja, pessoal, dessa comunicação, o que nós vamos extraindo? Primeiro, o horror pelo que passa o espírito, tragado pelas ondas, porque ele continua a sentir todo o desespero do naufrágio. Ora, vê o corpo sendo balançado pelas ondas, ora se sente ligado a ele, acha que vai se salvar. É uma confusão mental muito séria, porque passam esses espíritos na condição de espíritos infelizes. Pedem a oração, todos pedem, não é? E uma coisa importante, que nós já tratamos no depoimento que vimos aqui de espírito infeliz em outra oportunidade. Normalmente, travam contato mais diretamente com a sua própria consciência. Olha o que ele diz aqui. Minha mãe chora por mim como se eu fosse um Marte. E, na verdade, eu sou um miserável. Então, ele passou a reconhecer tudo de ruim que fez aqui na matéria, o desrespeito a si e aos outros, os seus momentos de egoísmo, enfim. O espírito chegando nessa condição, na pátria espiritual, ele toma a dura consciência dos erros praticados e passa a compreender a sua real situação de espírito sofredor. Então nós vimos aqui, gente, que é importantíssimo a condução material na preparação do nosso desenlace e de nossa volta ao mundo espiritual. Quanto tempo esse espírito vai permanecer assim? Nós não sabemos, a depender muito do seu grau de arrependimento sincero, da sua disposição em melhorar-se e ter a consciência, não é, do tempo perdido e de tudo que deveria ter feito e não fez aqui na matéria. Um mês depois, diz a narrativa do livro Céu e Inferno, que ele foi evocado novamente. E aí vejamos o que ele diz. A piedade que tiveste dos meus tão horríveis sofrimentos aliviou-me. Ele se referindo ao grupo mediúnico, que orou por ele bastante depois daquela primeira comunicação. Compreendo a esperança, entrevejo o perdão, mas depois do castigo da falta cometida, sofro continuamente, e se por momentos permite Deus que eu entreveja o fim da minha desventura, devo as preces de caridosas almas apiedadas da minha situação. Motivada pela confidência da minha penúria, acalma o sofrimento e dá repouso ao meu espírito. Fazem-me bem as vossas preces, não me as recuseis. Não quero reapossar-me desse hórrido sonho que se transforma em realidade quando o vejo. Tomai o lápis mais vezes, muito me aliviará o comunicar convosco. Então, gente, percebam que a oração que se faz por esses espíritos que já partiram são de fundamental importância para a sua recuperação. Não é uma recuperação de imediato, porque esses espíritos se colocam como profundamente devedores perante a justiça divina. Tiveram a liberdade do arbítrio de escolher os caminhos a percorrer, porém, não souberam valorizar a liberdade da escolha. Atentaram contra si, atentaram contra os outros, prejudicaram muitas pessoas enquanto encarnados, achando, não é, na volúpia daquele momento, que nunca seriam alcançados nem pela justiça humana, que muitas vezes realmente falha, mas ignorava que a justiça divina não falha. Como dizia Jesus, a cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, o que antes, gente, era uma grande incógnita, uma grande dúvida acerca do que o espírito encontraria do lado de lá da vida, nós já temos a nítida certeza de que a vida continua e que cada um de nós colherá exatamente daquilo que plantou
enquanto aqui na jornada material. Então é importante a gente salientar a situação dificílima desse espírito, e a narrativa continua, mas nós vamos por aqui fazer as nossas observações. Esse espírito, então, continua ainda naquela grande dificuldade, na sua tormenta, mas como ele próprio disse, através da prece desse grupo mediúnico que o amparou, que o acolheu, ele já começava a vislumbrar, mesmo dentro daquele profundo sofrimento, ainda do seu desencarne, do seu último desenlace terreno, naquele naufrágio, o que é que ele diz? Já começa a divisar ao longe que esse sofrimento terá um termo, terá um fim. Porém, ele ainda diz que se encontra na condição de continuar naquele sofrimento. Então, gente, a situação do espírito que desencarna na condição de espírito infeliz não é simples. É duríssima, é muito difícil e leva às vezes dias, meses e até anos nessa situação de maior dificuldade. Então é importantíssimo a gente perceber isso, que os ensinamentos do Cristo vêm aqui representados de uma forma muito clara. Então Jesus nos recomenda, não é? Que nós façamos a nossa transformação moral passo a passo, para que a gente venha acolher os melhores frutos de um bom plantio. De que serve, gente? A ilusão do mundo das formas, das vaidades, da prepotência, de tudo isso que é traço de personalidade dessas entidades aqui encarnadas, que temporariamente vislumbram um certo sucesso aqui na matéria, mas para passarem dificuldades duríssimas quando deixam esse plano e encaram de frente a sua própria realidade de espíritos ainda muito infelizes e, como falei, profundos devedores da justiça divina. Então aqui fica a nossa reflexão desse depoimento de um espírito infeliz, completando a série que aqui fizemos. O depoimento de um espírito feliz e sua condição no mundo espiritual, o depoimento de um espírito em condição mediana, que é a grande maioria, e, por fim, o depoimento desses espíritos sofredores que, chegando ao mundo espiritual, estão num ambiente plasmado de muita dor e sofrimento e ainda revisitando a cada instante o momento da tragédia que o vitimou. Então essa é uma realidade que nós precisamos travar contato, porque hoje o mundo espiritual não é mais, após a doutrina espírita, trazer esses esclarecimentos uma grande abstração, muito pelo contrário. São os vivos daqui e os vivos de lá, usufruindo das obras que o plantio realizado mais adiante virará as consequências e a colheita. Então vamos rogar a Deus que nos ampare, que nos ilumine. Espero, não é, que esses estudos tragam sempre muita luz, muito entendimento. E sugiro, não é, gente? Naveguem dentro do canal, tem muitos estudos realizados, vão aos pouquinhos, estudos de 15 a 17 minutos, mas que trazem muita luz de entendimento que a doutrina espírita nos oferta. Se gostaram do estudo, por favor, deixem seu like, divulguem, incentivem as pessoas a se inscrever no canal e, Deus assim o permitindo, no próximo sábado estaremos aqui juntos novamente. Paz e luz a todos.